Wir gehen weiter mit den Predigten vom letzten Samstag. A forma que o dízimo ele era feito num sistema de templo em Jerusalém. Und wir reden jetzt über das Zehnte. Und wir sollten reden, weil in dieser Zeit von der Bibel der Zehnte war in den Tempel gegeben. E o ritual, a cerimônia que era feita pelos israelitas, pelos judeus, quando eles dizimavam o Senhor, eles proferiam aquelas palavras, que nós lemos aqui no sábado passado. Und wir lesen über das Ritual und Zeremonie, das die Judäer haben gemacht in dieser Zeit, wenn sie gehen zu dem Tempel für das Zehnte zu geben. E normalmente a igreja, alguns líderes, pastores, até mesmo professores de seminários teológicos, Normalerweise die Pastoren und Lehrer von theologischen Lehren. Eles normalmente dizem assim, até inclusive eu estou dizendo isso para os irmãos com, posso dizer assim, conhecimento de causa, porque já aconteceu comigo em sala de aula de estudo teológico, Und ich rede über etwas, das schon mit mir passiert hat, in einem Kurs, in einem Theologiekurs. E ele diz assim, o dízimo ele é feito, ele é normativo na igreja, porque ele existe antes da lei. Und sie sagen, dass die Zehnte ist, du musst das geben, weil das ist, hat gekommen vor das Gericht Gottes, der Zehnte war schon dort. Esta passagem está ali em Gênesis capítulo 14, quando do encontro de Melquisedeque com Abraão, quando Das ist in 1. Mose Kapitel 14, wann Abraham und Melchisedek sie haben einander getroffen. Quando Abraão então ali pôde dizimar, dar o dízimo dos despojos daquela batalha em que ele batalhou, para trazer novamente o seu sobrinho Ló que tinha sido raptado. Und Abraham hat gegeben das Zehnte von alles, das hat genommen von der Krieg. E aquilo aconteceu, Abraão ele viveu possivelmente, podemos dizer assim, em torno de uns 600 anos antes do Sinai, antes da lei. Und Abraham hat ungefähr 600 Jahre vor das Sinai, das Gericht von Gott gegeben zu Mose war, hat Abraham gelebt. E as pessoas então normalmente, os professores, os teólogos dizem assim, não, o dízimo ele existe antes da lei e por isso ele é normativo para a igreja. Und darum sagen der Theologe, dass der Zehnte, du musst das geben, weil das ist vor alles, vor der Gerichte Gottes gegeben war in Sinai, das Zehnte war schon dort. E a pergunta que nós fazemos é, realmente o dízimo, ele existiu e ele foi praticado antes da lei? Und ich frage euch, ist das wahr, dass Zehnte hat existiert vor das Gericht und war schon gegeben vor das Gerechte hier war? Os irmãos concordam que o dízimo ele foi praticado numa realidade em que não havia lei? Quem concorda? Algum irmão aqui concorda? Irmão Midiano? Wer ist einverstanden? Irmãos, não fique constrangido, ninguém vai ser envergonhado, estamos aqui para aprender a palavra. Dass in dieser Zeit hat keine Gerechte Gottes gegeben, weil Abraham hat Melchisedek getroffen. Quem mais concorda que o dízimo ele foi praticado numa situação antes de lei? Wer einverstanden ist, sollte seine Hand temos a irmã Fátima, temos a irmã Léo, temos a irmã Ana, temos o irmão Anderson,
Então a maioria dos irmãos aqui entendem que o dízimo ele foi praticado foi normativo, ele é normativo na igreja porque ele foi praticado numa situação antes de lei. Vielen von uns dem Fall verstehen, dass es ist so, das Zehnte war vor das Gerechte Gottes gegeben. Então agora eu quero que os irmãos abram suas Bíblias. Jetzt ich will, dass ihr eure Bibel öffnen. No livro de Gênesis, in der 1. Mose, capítulo 26, Kapitel 26. E a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. 1. Mose 26, vom 1 bis 5. Isso essa passagem ela está falando de Isaac, né? Filho da promessa de Abraão. Então diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Aí o versículo 5: Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quem é que guardou? Abraão. Então os irmãos vejam que muitas vezes nós nos deparamos com situações dessa natureza, e já aconteceu comigo. In 1. Mose 26,5 sagt: Darum, dass Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und hat gehalten meine Rechte, meine Gebote, meine Weise und mein Gesetz. Und wir kommen selten, also oft in Situationen, wo wir sind mit das konfrontiert. De pessoas, em sala de aula, como eu já falei, falar assim que a lei ela só passou a existir no Sinai. Das Leute sagen manchmal, Lehrer, Theologen, Lehrer sagen das Gebot Gottes, das Gerecht Gottes, es ist nur ab dem Sinai existiert. E aí eu abri esta passagem de Gênesis na sala de aula, li ela e falei para o professor, perguntei: que leis são estas que Abraão obedeceu? Porque no original está dizendo a minha Torá, ou as minhas Torá todas. No original, Torá é a lei de Deus. Und ich habe einmal gefragt, eine Lehrer in einem Theologiekurs, wieso sagt hier in 1. Mose 26,5, dass Abraham war gehorsam mit meinem Gesetz. Não deixando dúvidas nenhuma de que antes do Sinai havia a lei de Deus. E o entendimento que nós podemos ter com isso é que Deus sempre teve leis. Und wir verstehen so, dass Gott hat immer Gesetz gehabt. A lei, ela só foi revelada na sua forma escrita, como constituição de um povo, de uma nação, ali no Sinai. Aber nur in Sinai war sie schriftlich geworden, aber sie hat schon seit immer existiert. Mas como padrão de Deus, como constituição de Deus a nível pessoal, para todo aquele que se aproxima dele, ele revela as suas leis desde Adão até o Sinai,
né, os homens piedosos, Deus ele revelou essa lei de forma pessoal, e foram essas leis que Abraão guardou, que o próprio Deus dá testemunho perante Isaac, que Abraão guardou. Não for, veja só o que diz ali, irmãos: preceitos, estatutos, mandado e toratos, leis. Weil seit Adam hat Gott gerecht und Gesetz. Und wir sehen, dass jeder, wo an sich näher, an Gott näher, Gott hat ihm gesagt, was für ein Gesetz hat der Himmelreich hat. Und wir lesen hier in 1. Mose 26,5, dass Gott gibt Zeugnis von Abraham, dass Abraham war gehorsam gegen seine Rechte, Gebote, Weise und Gesetz. Então, se algum dia os irmãos ouvirem alguém ensinar que as leis elas só passaram a existir no Sinai, isso não é verdade. So, wenn jemand sagt, dass das Gebote, das Gesetz der Herr hat existiert nur ab dem Sinai, das ist nicht wahr. Então agora a gente vai passar, isso foi só um complemento daquilo que foi, a gente parou nessa parte, né, no sábado passado, e agora a gente vai entrar numa explanação e vamos trabalhar, né, o capítulo, parte do capítulo 6 de Romanos, do livro da Epístola aos Romanos. Und jetzt, wir sollten weitergehen mit den heutigen Predigen. Wir lesen in Romäner weiter und wir sollten über das jetzt reden. Os irmãos sabem, não sei se sabem, né, mas da Bíblia Sagrada, as duas epístolas ou cartas ou porções da palavra de Deus mais mal compreendida é a Epístola aos Romanos e a Epístola de Paulo aos Gálatas. Und die schwierigsten Bücher von der Bibel, und die Leute sie haben meistens Schwierigkeit zu verstehen, sind das Buch, das Paulo geschrieben hat zu der Römer und zu der Galater. E nós vamos trabalhar aqui alguns versículos. Desde o capítulo, do versículo 1, eu quero ler e vou falando aqui versículo por versículo. Römer, Kapitel 6, diz assim, ab der ersten. Eu leio em português, né? E os irmãos alemães leem em alemão, né? E o Lucas estará daí falando as minhas palavras em alemão. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, o que Paulo está dizendo aqui eu continuarei pecando para que com isto eu seja, podemos dizer assim, para que isso, a graça de Deus, ela possa ser mais abundante na minha vida? É uma pergunta que Paulo faz à igreja. Was Paulo fragt in Römer 6,1 ist: soll ich mehr sünden, dass der Gnade Gottes in mir sich vergrößert? Es ist eine Frage, die stellt zu der Gemeinde. Os irmãos lembram que eu falei que graça e lei, elas não são antagônicas, elas se completam, uma complementa a outra. Graça e lei e graça. Gebote, also Gesetz und Gnade, sie sind nicht gegeneinander, aber sie komplementieren einander. Por quê? Porque quando a transgressão de lei e há arrependimento, a pessoa reconhece que pecou e sabe e confessa diante de Deus que precisa, que deseja esse perdão, a graça de Deus, ela é ativada naquele momento e o perdão é estabelecido de uma vez por todas. Weil, wenn wir gesündigt haben und wir zeigen Buße, dann unsere Sünden sind vergeben und der Gnade kommt ins Spiel
und wascht unsere Sünde. E daí o versículo 2 diz assim, ele respondendo, de modo nenhum. Jetzt das zweite, Römer 6, 2. Esse Lucas não precisa traduzir que os irmãos leem, né? O versículo 2, aí diz assim, ó, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo falando. Veja só, irmão, a linguagem de Paulo aqui é o seguinte, na sociedade em que vivemos, por exemplo, uma pessoa, ela cometeu um crime, e por causa desse crime, ela é passível de uma condenação, não é verdade? Se esta pessoa vier a morrer, ela ainda pagará por esse crime que cometeu? Isso Lucas pode traduzir. Essa é uma pergunta aos irmãos. Wenn jemand ein Verbrechen gemacht hat, na sociedade que nós vivemos, né, fazendo uma analogia para vocês entenderem melhor. A pessoa vive em sociedade, comete um crime passível, né, de morte ou de ser preso, né? E daí, antes de chegar a tribunal, ele morreu. E daí, ele cometeu o crime e morreu. Ele ainda pode ser condenado. Ele pode ser preso e pagar por esse crime que cometeu. Wenn jemand eine Verbrechung gemacht hat und sollte in der Knaste gehen, zum Beispiel, aber er ist gestorben, muss immer noch für das bezahlen. Então os irmãos vejam que Paulo está tratando desse assunto aqui. Ele está falando numa linguagem de morte e vida. Pessoas que estavam, que tinham morrido e agora estavam vivos, né? Essa mais ou menos a linguagem que ele está falando. Paulo redet über das, über Leben und Tod. Als Leute, die tot waren, aber jetzt sind gelebt. Aí o versículo 3. Ou não sabeis... Jetzt Vers 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aí continuando, o versículo 4. Jetzt Vers 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, na morte de Cristo, nós com Ele também morremos. Está falando aqui da morte do velho homem. Os irmãos lembram que eu falei no sábado passado, da nossa velha natureza que morreu? Paulo redet über das, wenn Jesus gestorben war, wir sind auch mit ihm gestorben. Und wir reden über das Taufen. Erinnert ihr euch, dass letzte Woche wir haben über das geredet, dass der alte Mann soll sterben in das Taufen. E como Cristo, Ele morreu e ressurgiu, nós que morremos com Ele, também ressuscitamos para viver uma vida nova. Und genau wie Jesus auferweckt ist, wir sollen auch mit ihm auferwecken und ein neues Leben mit ihm leben. Os irmãos lembram que eu falei da justiça de Deus? Que dentro da justiça de Deus, apesar, né, de eu receber o perdão dos pecados, mas tem que haver morte porque houve transgressão? In der Gerecht Gottes, wenn jemand sündet, muss sterben, weil der Preis von der Sünde ist der Tod. Então a minha velha natureza, o meu velho homem com as suas práticas, né, ela morre com Cristo e eu ressurjo uma nova criatura em Deus, para só daí então, porque o velho homem ele não consegue agradar a Deus. Das passiert wenn wir getauft sind. Wir sterben, der alte Mann stirbt mit Jesu. Und weil der alte Mann kann nicht das Gerechte Gottes, das Gebote Gottes
Folge. Ne? Aí o versículo 5 diz assim: Jetzt Vers 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, verso 6, né? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Morreu, não deve mais nada. Wir haben gelesen vom Vers 5 bis 7. Morreu, isso que significa a palavra justificação pela fé. A pessoa morta, ela não pode pagar dívida, o morto não paga dívida. Então eu morri, a minha velha natureza morreu, a dívida que eu tinha diante de Deus, que foi praticada, né, lá com a velha natureza, o velho homem antes de Cristo, está morta. Das heißt Rechtfertigung durch Glauben. Wenn jemand hat gesündet, und für das jemand muss sterben, oder? Aber das passiert der alte Mensch. Der alte Mensch soll mit Jesus sterben und dann ist das bezahlt. Aí o versículo 8. Jetzt Vers 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo, o versículo 9 agora. Vers 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Falando aqui morte no sentido de maldição, né? Agora o versículo 10. Jetzt Vers 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí o versículo 11. Jetzt Vers 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Jetzt Vers 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Versículo 13. Vers 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade ou injustiça, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí o versículo 14, né, que é o ápice, que é onde eu estarei trabalhando. Jetzt Vers 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja só, este versículo aqui, ele é muito mal compreendido. Das Vers 14 ist oft nicht compreensão, nicht verstanden, nicht richtig verstanden. Porque veja só, as pessoas pensam assim: como o texto está dizendo que eu já não estou debaixo da lei, então ela automaticamente eu estou debaixo da graça, a lei ela já não é mais normativa para mim, porque eu não estou debaixo dela. Weil Leute verstehen das jetzt, wir sind nicht unter dem Gesetz, wir sind unter dem Glauben, und sie denken, dass in dem Fall Gesetz, wir sollen das nicht verfolgen, es gibt nicht mehr für mich. A pergunta é: se eu não estou mais debaixo da lei, quem é que estava debaixo dessa lei? Das Frage ist, wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, wer war unter dem Gesetz vorher? O velho homem. Das alte Mensch. A velha natureza. Unser alter Mensch. Aquele que vivia uma vida para transgredir estava debaixo. E por causa do estar debaixo dela, então ele estava sob maldição. Der
alte Mensch war unter dem Gesetz, weil hat gesündigt. Mas através do meu compromisso com Deus em Jesus Cristo, a sua graça perdoou toda a dívida que eu tinha diante de Deus. E agora eu não estou debaixo da lei, no sentido de que a lei ela não me oprime, ela não é um fardo, não há uma condenação sobre mim, mas sim eu estou debaixo da graça, no sentido de que cada vez que eu falho, eu recebo o perdão de Deus, havendo arrependimento em mim, recebo o perdão de Deus sobre a minha vida. Weil ich gestorben bin, mein alter Mensch, mit Jesu, dann bin ich bereit für das, dann kann ich das Gesetz Gottes verfolgen, weil vorher ich war unterdrückt von das. Os irmãos lembram da analogia que eu fiz no sábado passado, daquela pessoa que estava no corredor da morte, né? Analogicamente falando, estava no corredor da morte, estava condenado para morrer, né? No dia da execução da sentença, essa pessoa ela é absolvida. O governador, a pessoa competente, resolve perdoar ela. Falou: olha, a partir de agora você não deve mais nada. Letzte Samstag wir haben über also ein Beispiel gegeben, dass wenn ein Mann in der Todeszelle ist, soll sterben, aber jemand kann ihm vergeben und dann ist frei von das. E a partir daquele momento, aquela pessoa, ela é liberta, né, da prisão, ela não é mais morta, né? Und dann ist frei, soll nicht mehr sterben für seine Sünde. E ela então passa novamente a viver em sociedade. Ela é um cidadão que passa a viver em sociedade novamente. Und dann kann weiter, also wieder leben, frei in der Gesellschaft. E porque ela foi agraciada com o perdão, né, dos seus delitos, dos seus pecados, que ela deveria ter sido morta, ela recebeu este perdão, esta graça do governador, nesse caso, né, perdão de Deus através do sangue de Jesus. Então, porque ela foi perdoada, ela foi agraciada, então agora ela voltando a viver em sociedade, a lei vigente na sociedade não é mais normativo para ela, quer dizer que ela agora pode viver como se não houvesse lei, pecando, volta a matar, volta a roubar, sabe, tá entendendo? Ela pode voltar a fazer isso? Und diese Person jetzt ist vergeben, kann wieder machen, was will und wieder die gleichen Sachen machen, weil es gibt kein Gesetz mehr für ihn. Os irmãos estão entendendo o meu raciocínio? Não, a pessoa volta a viver em sociedade e as leis que são vigentes para aquele cidadão também é vigente para ela, de forma que se ela voltar a cometer um delito, vai ser preso e condenado à morte novamente. Kann wieder in der Gesellschaft kommen und leben, aber muss das Geboten von der Gesellschaft folgen, sonst kommt wieder in der gleichen Situation. No nosso caso, como a obra na cruz, ela é tão completa e plena, que nós ao recebermos o perdão de Deus, e este é o aspecto da nova aliança, o Lucas pode falar isso, né? Weil bei uns, was der Werk des Kreuzes, das Jesus im Kreuz gemacht hat, wegen das, wir sind frei von unserer Sünde. Aber, porque, veja só, irmãos, eu antes não conseguia obedecer, porque eu era escravo do pecado. Nós não conseguíamos, nós éramos escravos, mas em Jesus Cristo, além de nós termos recebido o perdão de toda a dívida que tínhamos, nós automaticamente somos capacitados por Ele para andarmos em obediência à sua palavra. Weil früher hatte ich nicht
das Gesetz folgen. Aber wenn ich vergeben bin durch Jesus, dann kann ich wirklich das Gesetz und das Gebot Gottes folgen. De forma que nós vamos continuar pecando, mas o pecado, ele não faz parte mais da minha nova natureza, ele é algo externo. Antigamente ele fazia parte, mas hoje já não mais, porque foi gerado em mim uma nova natureza em Cristo Jesus. In dem Fall kann immer noch passieren, dass ich sünde, aber der Sünde ist nicht mehr von meiner Natur. Er ist etwas von außen. Então agora todas as vezes que nós pecamos contra Deus e nós reconhecemos que precisamos do perdão e nos arrependemos, o perdão de Deus ele é imediato por causa do sangue da cruz, pela graça de Deus em nossa vida. Und wenn wir sünden und wir zeigen Reue, also Buße, dann sind wir vergeben, weil der Blut Jesu in der Kreuz ist da für uns. Então não é que a lei ela não é normativa mais para mim porque eu não estou debaixo dela, não. O novo homem não está debaixo porque ele vive para obedecer. Es ist nicht, dass das Gerecht Gottes regiert mich nicht mehr. E o estar debaixo da graça é justamente isso. Eu tenho plena confiança e plena certeza em Deus. Se porventura eu pecar, o Senhor ele me perdoa. Isso é estar debaixo da graça. Und unter der Gnade zu sein, ist einfach wissen, dass wenn wir sünden, wir haben einen Weg für das Vergebung. Então, de forma que eu já não tenho mais medo, a lei para mim ela não é mais um fardo, porque através do sangue de Jesus vertido na cruz se cumpre na pessoa de Jesus a nova aliança, em que a lei de Deus, segundo Jeremias capítulo 31, ela é internalizada dentro de nós. Und jetzt ich habe keine Angst mehr, es ist nicht mehr schwer für mich, das Gesetz Gottes zu folgen, weil in Jeremia 31 sagt, dass Gebote, das Gesetz der Herr sind in mein Herz, innen in mein Herz geschrieben. Agora eu vou explicar o porquê que essa lei ela precisa de ser internalizada, porquê que Jesus veio para que essa lei fosse internalizada dentro de nós. Und jetzt ist sozusagen, wieso hat Jesus müssen kommen und sterben, dass dieses Gesetz in unser Herz geschrieben war. Os irmãos, prestem bem atenção. Lá no Éden, quando Adão foi criado por Deus, ele foi criado perfeitamente, né? de uma forma perfeita, ele é plenamente perfeito. Wenn Gott hat Adam kreiert, war perfekt. Não havia limitação nenhuma de relacionamento entre ele e Deus, não havia pecado, né? Então havia uma perfeição ímpar, né? Es war keine Sünde dort und in dem Fall hat ein gemeinsam mit Gott. De forma que dentro de Adão, no coração de Adão, não havia a chamada inclinação para o mal, só havia a inclinação para o bem, porque ele era perfeito. Weil in Adam seinem Herz gibt es keine Inklination für Böse, für Sünde. Então não havia essa inclinação. Então a inclinação para o mal, ela era algo externo, não fazia parte da natureza de Adão. Weil das war nicht ein Teil von Adam seiner Natur. Quando Deus fala assim, Adão, tem duas árvores no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Und dann sagt Gott zu Adam, es gibt zwei Bäume dort. Então Deus fala assim, ó, da árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, você não deve comer, Adão, porque no dia em que você deve comer, você certamente morrerá. Und Gott hat gesagt, sollte von einem Baum nicht essen, weil wenn das macht, dann sollte sicher sterben. E Adão ele ingere, ele come do fruto proibido, o fruto da ciência do bem e do mal.
Aber Adam hat von diesen Bäumen gegessen. E quando ele ingere esse fruto, naquele momento a palavra de Deus diz o quê? Diz que ele viu que ele se envergonhou, sentiu vergonha. Wann hat gegessen, das Wort Gottes sagt, hat gesehen, dass nackt war. Até ali ele não se envergonhava, nem ele nem Eva. A partir do momento deles terem transgredido uma lei de Deus, eles passaram a se envergonhar. Hat Scham gespürt. Então veja só. Vor das, hat nie Scham gespürt. Quando ele come a árvore, o fruto da ciência do bem e do mal, ele na verdade ali ele internalizou algo que era externo, passou a ser interno. Und wann hat von diesen Bäumen gegessen, hat internalisiert, also in ihnen genommen, etwas war, das nicht von seiner Natur war. E ali ele passou a ter duas naturezas, ele passou a ter uma guerra dentro dele, ele passou a ter a inclinação para o bem, que sabe, aquela questão da gente saber o que é bom e o que é ruim, mas também passou a ter a inclinação para o mal. Und ab diesem Punkt hat zwei Naturen. Eine Natur, das wohl das Gute machen und eine, das der Böse wollte machen. Então, por causa, veja só, que ele comeu, a lei de Deus era no dia que dela comer, e certamente morrer. Então, pode falar, filho? Und das Gesetz Gottes war, wenn du von diesen Bäumen isst, dann sicher solltest du sterben. Adão, naquele momento, ele deixou de ser homem perfeito. Und ab diesem Punkt Adam war nicht mehr ein perfekter Mensch. De forma que a inclinação para o mal se tornou algo preponderante. Ele se inclinava mais em fazer o mal do que em fazer o bem. Und ab diesem Punkt war einfacher für ihn, das Böse zu tun als das Rechte. E foi passado isto para todos os seus descendentes, inclusive nós. É por isso que é mais fácil praticar o mal do que praticar o bem. Und das kommt bis heute zu uns, weil wir sehen, dass immer noch heute es ist einfacher, das Böse zu tun als das Rechte. E a nova aliança é que internalização da lei de Deus, para que esta lei de Deus, que passou a ser, antes era interno, com o pecado passou a ser externo, havia uma dificuldade de obediência. Und früher war schwierig das Gesetz Gottes folgen. Es war einfacher, das Böse zu tun. Aber jetzt mit dem neuen Ring, como é que fala a nova aliança? Não é aliança de casamento. Mit das neue Bund, es ist einfacher, dass wir dem Gesetz Gottes folgen. Então veja só, irmãos, no pecado Adão morre. O que morre nele? A capacidade de relacionamento com Deus. Então Adão ele era um homem espiritual dominado pelo Espírito e passa a ser um homem carnal dominado pela carne. Mit der Sünde, was stirbt in Adam? Seine Teil, das macht, dass eine mit Gott ist. No caso de nós hoje, em Jesus, por isso que precisou Jesus vir, através de Jesus, esta natureza que Adão tinha lá no Éden, nós tínhamos essa natureza em Adão, aquela natureza perfeita, de não sofrer, no sentido de termos uma predisposição para a obediência e não para a desobediência. Und darum hat Jesus müssen kommen, weil durch Jesus wir haben wieder diese Natur von Adam als perfekter Mensch. Wir könnten eine mit Gott sein. Então veja só, então ao a lei ser internalizada dentro de mim através do sangue de Jesus, então essa lei de Deus passa a fazer parte do que? Da minha nova natureza. Agora eu já passo a ser dominado novamente pelo Espírito, não sou mais homem carnal, passo a ser homem espiritual. Und diese Gesetze sind jetzt in meinem Herz geschrieben durch Jesus. Und das heißt, jetzt das ist ein Teil von meiner neuen Natur, von der neuen Mensch.
Os irmãos lembram quando os irmãos andavam no mundo? Eu me lembro como era difícil você fazer as coisas certas. Você às vezes falava assim, já aconteceu comigo: não vou mais à discoteca, não vou mais sair à noite. Chega na segunda, eu estou todo arrebentado. Und erinnert euch, wenn euch in der Welt waren und es war immer schwierig, das Rechte zu tun. Und manchmal, es hat mit mir passiert, also Geraldo, und er sagt, ja, heute ich gehe nicht wieder zum Disco, aber dann er hat immer noch Chegava no próximo fim de semana, tava lá o Geraldo de novo. Nächste Wochenende war Geraldo immer noch wieder da. E assim era sucessivamente, semana após semana. O Geraldo não queria fazer e não conseguia. Und es war immer so, jede Woche, Geraldo hat nicht das wollen, aber hat trotzdem gemacht. Porque o Geraldo era dominado pela velha natureza. Weil Geraldo war regiert durch seine alte Natur. E a velha natureza vive para transgredir a lei de Deus, por isso está sob maldição e por isso está debaixo da lei de Deus. Und der alte Mensch, der alte Natur lebt nur zum das Böse machen, zur Sünde. Und darum, Geraldo war zum Beispiel unter Druck von das Gesetz Gottes. Quando eu me aproximei de Jesus, quando os irmãos se aproximaram de Jesus, foi gerada em nós pelo sangue de Jesus uma nova natureza que já não está mais sujeita ao pecado, está sujeita à lei de Cristo, à lei de Deus. Então agora aquilo que para mim na velha natureza era um fardo, na realidade nova, na realidade da nova natureza, não é mais um fardo. Wenn wir uns von Jesu ernähren, von Gott ernähren, dann ist nicht mehr so schwierig, das Rechte zu machen, weil jetzt ist ein Teil von uns. Então, os irmãos entendem como é fácil nós entendermos, irmãos, a grande transformação que Deus operou em minha vida, ou nas nossas vidas. Versteht euch das große Transformation, das Jesus hat gemacht in unserem Leben. Não é que a lei não é normativa, ela continua sendo normativa para mim. Só que eu hoje sou uma nova criatura, tenho essa lei internalizada dentro de mim, por isso a inclinação para o bem, ela sobrepuja a inclinação para o mal. Es ist nicht, dass das Gesetz nicht mehr wichtig für mich ist. Sie ist immer wichtig, aber jetzt ist viel einfacher für mich mit der neuen Natur durch Jesus das Gutes zu tun. Então veja só, irmãos, é maravilhoso quando nós entendemos isso. E nós, ao entendermos isso, nós passamos a ter uma responsabilidade maior diante de Deus, um respeito maior pela obra do Calvário, e ajuda nós também a evitarmos em cair em determinados erros. Es ist wunderbar, wenn wir das verstehen, weil wir schauen das Weg, das Jesus in der Kreuz gemacht hat, anders, und unsere Responsabilität ist vergrößert und há uma responsabilidade maior de cada um de nós diante de Deus, para que nós, nesse caso, venhamos andar em obediência, né? Nos capacita e nos conclama nós andarmos diante de Deus em obediência. Und jetzt ist einfacher für uns zum Gehorsam zu sein. Então os irmãos vejam só, por que os irmãos não veem que nos nossos dias quantos ramos cristãos evangélicos existem no mundo hoje? Schauen Sie, wir haben vielen evangelischen, verschiedenen evangelischen Gemeinden. Existe, só no Brasil, vamos falar do Brasil, já vou falar do mundo então, milhares de ramos, né? E existe reformados, existe pentecostais, neopentecostais,
tradicionais. Es gibt Reformierte, es gibt Traditionelle, es gibt Pentekostale. Es gibt viele verschiedene. Então os irmãos vejam só, e cada ramo muitas vezes sai com regras diferentes. De forma, por exemplo, um diz que isso pode, outro diz não, isso não pode, não, nós temos que fazer assim, não, nós temos que fazer assado. Und dann was passiert ist, einer sagt, nein, das kannst du machen, das nicht. Und die andere sagt, nein, das nicht, das kannst du. Por quê, irmãos? Justamente por nós entendermos que não é normativo a lei de Deus. Então, por não ser normativo, surge uma série de questões de confusão no meio do povo. Está entendendo? E daí há um grande problema, porque entre os judeus, por exemplo, a gente vemos que não há nem uma dezena, menos de uma dezena de ramos judaicos. Weil sie verstehen falsch, dass das Gesetz Gottes gibt es nicht mehr für den und dann das gibt Platz, dass sie neue Gesetze machen. Por exemplo, zum Beispiel in Israel, der Jude, sie haben vielleicht nicht 10 verschiedenen Juden-Theologien. Os irmãos vejam, existem os ultra-ortodoxos, os ortodoxos, os reformistas, os da Cabala, não é? Os messiânicos. Então, eu citei 5. Die von der Kabbale, von der Ultra-Orthodox, der Orthodox, der Reformierte, die folgen der Messias. Todos eles têm algo em comum: respeito pela lei de Deus. Aber jeden folgen Gesetz Gottes. A diferença entre 4 ramos e um é que os messiânicos, eles são como nós no sentido de crerem em Jesus como o sangue que é propiciação para os pecados. Então, para eles, Jesus é o Messias de Israel. Es gibt diesen, wo glauben, dass Jesus der Messias Israel ist. Então, todos eles têm um respeito pleno pela lei. Sie respektieren das Gesetz Gottes. Mas os messiânicos aceitam também o Novo Testamento, a Nova Aliança, por crerem que Jesus é o Messias de Israel. Aber diese, wo glauben an Jesus als Messias, sie akzeptieren den neuen Bund auch. No caso nosso, que somos das nações, cristãos evangélicos, a gente, entre aspas falando, é como se nós colocássemos o Novo Testamento à parte do Antigo. Und wir, nicht Juden, wir geben mehr Wichtigkeit für das neue Bund als der alte. Então a gente tem um respeito muito grande pelo Novo e muitas vezes desprezamos o Antigo, o Velho, né, como é tratado na nossa nomenclatura, que entre os acadêmicos não é tratada essa nomenclatura velha, e sim Bíblia hebraica. Oft wir respektieren der Neue viel mehr als der Alte, der Bund, der Alte Testament. E a diferença agora eu vou dizer aqui aos irmãos, a nova aliança, ela é feito, ou melhor dizendo, a antiga aliança, ela sofre um upgrade. Upgrade é o gênero de uma atualização, né, uma renovação. Das neue Bund ist nur das alte Bund einfach erneuert. Es ist wie ein Upgrade. E para os irmãos entenderem o que foi, veja só, irmãos, na nova aliança, o que foi ali, que nós vemos isso em todo, principalmente de uma forma mais específica na carta aos Hebreus, o que foi ali abolido é a lei sacerdotal através, né, da descendência levítica. Né? Jesus agora é o nosso sumo sacerdote, então não existe mais um sacerdócio levítico dentro da visão da nova aliança. Was gibt in der neuen Bund ist einfach, dass es gibt nicht mehr eine
priesterliches Gesetz. Jetzt Jesu ist unser Priester. E uma outra lei que também foi, né, ali, a palavra que eu disse, como é que é, filho? Abolida, né? Ou não é abolida, mas tipo, sofreu um upgrade. Qual delas é? É a lei de sacrifícios. Antes era preciso matar um animal, havendo arrependimento, para perdão dos pecados, né? Por sacrifício de louvor, né? Sacrifício de gratidão, e assim por diante. Und auch etwas, was erneuert war, ist früher, wir haben Opfer oder Tiere sollten sterben. Und heutzutage beweisen, dass es gibt nicht mehr, weil Jesus ist schon gestorben. Então veja só, Jesus hoje é o nosso pleno sacrifício perfeito. Então eu não preciso mais matar o animal, porque o sangue de Jesus, ele está diante de Deus, clamando, e hoje, se houver arrependimento da humanidade toda a humanidade recebe o perdão dos pecados através do sangue de Jesus. Então essas duas leis, na nova aliança, né, houve mais, né, mas essas realmente foram aperfeiçoadas, né, na pessoa de Jesus. Und Jesus ist unser perfekter Opfer. Durch ihn und sein Blut, das vor Gott ist, wir müssen nicht mehr Tiere töten für unsere Sünde. Und diese zwei Gesetze, die Hohepriestergesetz und das Gesetz von der Opfer, sind diese zwei Gesetze, wo anders sind jetzt in das neue Bund. Então é por isso que Paulo, ali na carta aos Gálatas, ali no capítulo 5, ele fala da nossa liberdade em Cristo para praticarmos, né, o fruto do Espírito, e fala contra as obras da carne. Ele cita lá cada obra da carne, cada fruto do Espírito, e ele então fala que nós hoje, nós temos o que? Liberdade para que esse fruto do Espírito possa ser gerado em nossa vida. Então é esta liberdade que nós temos, porque antes nós éramos o que? Escravo. O escravo, ele não é livre. Und darum in Galater 5, Paulo sagt, dass wir redet über Freiheit durch Christus. Wir sind frei durch Christus, sein perfekter Opfer. Und dann redet über das Früchte vom Gutes und vom Bösen. E o grande embate de Paulo, ali na carta aos Gálatas, se você analisar de uma forma bem específica, você vai ver que Paulo cita nesta carta 6 vezes sobre a circuncisão. E o grande problema dela é o seguinte: os judeus que tinham convertido ao cristianismo, eles diziam que o gentio, ao conhecer Jesus, tinha que também ser circuncidado. Und ein großer Kampf, das Paulo hat, auch dort ist wegen Beschneidung. Und viele haben dann verstanden, dass die neuen die Volk von den Nationen, sie sollten auch beschneidigt werden. E o que Paulo quer dizer, irmãos, e a gente vê isso em todos os escritos dele no caso, principalmente, por exemplo, a gente vê Paulo falando, né, ali em Atos, que em Romanos, por exemplo, no início da carta ao Romano, mais especificamente no final do capítulo 2, em que os gentios, ao se congregarem a Deus através de Jesus, eles recebem uma circuncisão espiritual, não a circuncisão da carne, mas sim do coração. Und Paulo sagt in Apostelgeschichte und auch in Römer, dass die neue Volk, die Volk von den Nationen, sie müssen nicht die Beschnitte ausnehmen, aber in seinem Herz. E quando Paulo diz assim, porque nem a circuncisão é alguma coisa e nem a circuncisão, mas o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo está querendo dizer o seguinte: a pessoa
Ou os circuncisos, quer dizer, os naturais judeus, né, que se gloriam por ser circuncidado, diz que não é nenhuma coisa. Por quê? Porque sem Cristo a circuncisão de nada vale. Was Paulus sagt ist, dass wichtig ist Jesus. Durch Christus wir sind beschneidigt. E a incircuncisão no sentido de pessoas, né, dos das nações, sem Cristo, quer dizer, incircunciso ali, ele está falando pessoas sem Cristo, também não vale nada, porque sem Cristo todos estão perdidos. Es ist egal, ob du Jude oder nicht Jude bist, wenn du Christus nicht hast als deine Retter, es hat keinen Wert. De forma que, veja só, irmãos, na igreja a Bíblia diz que vivem dois povos, né, como em sincronia, né, como uma engrenagem, judeus e gentios juntos. Wir verstehen durch die Bibel, dass Juden und Nicht-Juden, wir sind nur ein Volk, wir sind gemeinsam durch Jesus. O judeu, ele continua se circuncidando, o judeu natural, porque ele entende, porque ele é natural, né? Foi feita aquele pacto com Abraão, então ele entende que ao 8º dia deve ser circuncidado, e para ele isso é muito importante. Für den Juden, es gibt immer noch die Beschneidung, weil versteht, das ist wichtiger für ihn durch das Wort Gottes. Mas se ele não deixar que Deus circuncide o coração dele, no sentido espiritual, através de Jesus, quer dizer, não reconhecer Jesus como Messias, aquela circuncisão da carne, ela não vale nada. Aber wenn nicht versteht, dass Jesus sein Retter ist und akzeptiert Jesus als sein Retter, das Beschneidung, es ist nichts. E nós, que éramos das nações, que não éramos, como diz Paulo, né, ali no capítulo 11 de Romanos, que não éramos povo de Deus, através de Jesus, através do enxerto, nós recebemos essa circuncisão espiritual no coração, e logo hoje nós também somos povo de Deus. Wir, das Reste von der Welt, und es sagt die Bibel, wir waren nicht das Volk Gottes, aber durch Jesu heute wir sind das auch ein Teil von das Volk Gottes. Então não existe, irmãos, biblicamente falando, uma linguagem tipo assim, não, a lei é para os judeus e a nova aliança ou graça só é para a igreja, porque as pessoas quando falam, dão esse discurso, entendem que Israel é Israel e igreja é igreja, e não é isso. Manchmal Leute sagen, ja, das Gesetz ist nur für die Juden. Porque es Paulo, gibt nicht mehr für uns, aber wir sollten verstehen, dass es gibt für alle. Paulo ali em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo in Epheser Kapitel 2, Vers 11. Para nós terminarmos, né, e daí a gente já vai começar a celebração da ceia. Vamos ler ali Efésios 2, capítulo, versículo 11. Diz assim, veja só, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, né, diz assim, portanto, lembrai-vos. In Epheser 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, quer dizer, na minha velha natureza, né, vós noutro tempo eres gentios na carne, e chamados em incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí o versículo 13. Vers 13 jetzt. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio,
Só vou ler até aqui, nós já não temos mais tempo, então nós vamos Bis ver. Vers 14. Nessa linguagem de Paulo, Paulo dizendo assim, ó, vocês antes não faziam parte das promessas de Deus. Paulus sagt, ja, vorher, ihr wart nicht ein Teil von das Testament Gottes. Estavam longe da comunidade de Israel. Die waren weit weg von Israel. Mas agora não. Agora vocês fazem parte, vocês, através do sangue de Jesus, vocês já fazem, essas promessas são para vocês. Aber jetzt durch Jesus sein Blut, das ist auch für euch. E se as promessas é para nós, o pacto também, as alianças também, as leis também. Und wann, das ist auch für uns, der Gesetz und Geboten sind auch für uns. E o Paulo, ele trabalha todos esse argumento na Epístola aos Romanos, na Epístola aos Gálatas. Und Paulus redet über das in dem Buch von Römer und Galater. Os irmãos estão entendendo? Então, para nós que servimos a Deus, que vivemos em novidade de vida, há uma liberdade em Cristo. Nós já não somos mais prisioneiros do pecado. Isso quer dizer liberdade. Durch Christus, durch Jesus Christus, wir sind nicht mehr Sklaven von der Sünde, aber wir sind befreit. Não é liberdade no sentido de que a lei não é normativa para mim. Não. É liberdade no sentido de que eu já não sou mais escravo do pecado. Por isso sou livre. Es ist nicht, dass keine Gesetz mehr für mich gibt. Es gibt immer noch, aber ich bin befreit von der Sünde, von das Preis von der Sünde. Amém, irmãos? Amém. Então é isso que Deus tem trabalhado no meu coração. E na próxima oportunidade será sobre graça salvadora e graça embelezadora. Vamos entender esses dois aspectos da graça de Deus. Für heute ist fertig und in der nächsten Möglichkeit wir reden über das Gnade für Rettung und Gnade, das Schönheit bringt. Ok? Então vamos se pôr em pé e vamos, Stehen wir auf. antes de nós começarmos, fazermos a leitura da ceia, vamos orar